Uma boa parte da arrecadação de impostos do município de Fortaleza, uma boa parte da arrecadação de impostos próprios da Prefeitura de Fortaleza, segundo decreto do prefeito Evandro Leitão, será dividida com servidores da Secretaria de Finanças da Prefeitura da capital cearense. Vou repetir. Uma boa parte da arrecadação de recursos próprios da Prefeitura de Fortaleza, segundo decreto do prefeito Evandro Leitão. Esse decreto não é de hoje, já está com mais de um mês. Uma boa parte desses recursos será para dividir com servidores da Secretaria de Finanças da Prefeitura da capital cearense. Se a arrecadação da Prefeitura de Fortaleza, neste ano de 2025, superar o que está previsto, a Prefeitura vai pegar 15% da arrecadação dos recursos próprios e dividir com servidores da Secretaria de Finanças. Os recursos próprios da Prefeitura são o IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, e o ISS, Imposto sobre Serviços. O orçamento total da Prefeitura para este ano, a previsão de arrecadação, é de 14 bilhões de reais, somando a arrecadação própria, que são aqueles impostos, IPTU, ISS e outros de menor monta, e as transferências legais. Os recursos que são liberados pelo governo do estado do Ceará, que é o ICMS, e o Fundo de Participação dos Municípios, que é liberado pelo governo federal. Se a arrecadação própria, o ISS, o IPTU, chegar a 6 bilhões de reais, por aí, os servidores da Secretaria de Finanças vão ter aí aproximadamente 1 bilhão de reais para ratear entre eles. Isso afora o salário mensal. Os servidores da Secretaria de Finanças, como os servidores da Secretaria da Fazenda do Estado, são os que melhores, ou melhor, são detentores dos melhores salários, tanto do município quanto do Estado. Essa divisão desses recursos, se o Estado, se o município arrecadar só o que está previsto, eles também têm direito a uma gratificação. É menor do que os 15%, mas chega lá aos seus 10%, 12% do total arrecadado. Isso é por conta do decreto assinado pelo prefeito Evandro Leitão, o decreto 16.200, de 24 de janeiro deste ano, de 2025. O decreto fixa o percentual sobre o incremento anual real da arrecadação tributária municipal relativo ao exercício de 2025, para fins de
premiação dos servidores integrantes do grupo ocupacional tributação, arrecadação e auditoria fiscal, Secretaria Municipal das Finanças, junto ao Fundo de Investimento e Desenvolvimento de Atividades da Administração Fazendária. Atenção, quando houver oportunidade de um concurso público, tanto para a Secretaria de Finanças do município, quanto para a Secretaria da Fazenda do Estado, corram, porque é uma boa remuneração. Porque além do salário, que é melhor do que todos os demais servidores, tanto do município de Fortaleza quanto do Estado, ainda tem essa gratificação. O Estado também tem uma gratificação. Qualquer dia eu posso dizer aqui qual é o percentual da arrecadação do Estado que é distribuída com servidores da Secretaria da Fazenda. O deputado estadual Renato Roseno não esconde sua preocupação com a renovação da concessão pelo governo federal por mais uns 30 anos para a Coelce ou Enel continuar distribuindo a energia elétrica consumida pelos cearenses. Vamos ouvir parte do que disse o deputado Renato Roseno em seu pronunciamento ontem no plenário da Assembleia. Os assuntos em especial me trazem à tribuna hoje. Portanto, eu queria, estarrecido quando eu vi que a Enel solicitou mais 30 anos de concessão, eu queria lembrar a este plenário que este plenário tem a alternativa, o poder de convocar um plebiscito para que o povo cearense decida se ele quer manter o modelo de concessão à Enel ou se ele quer voltar a uma companhia que era uma companhia dos cearenses. Portanto, eu queria fazer este lembrete, porque posso até perder de novo, como perdi 2 vezes anteriores, mas eu quero fazer este lembrete de que de tudo que essa casa já ouviu, da CPI que foi feita, do relatório que o deputado Fernando Santana nos apresentou, nós precisaríamos ter coerência diante, inclusive, desta medida da Enel de pedir mais 30 anos, de convocar esse plebiscito e pedir para o povo cearense decidir se o povo cearense quer ou não quer manter esse serviço privatizado e que tanto fez sofrer o povo do Ceará. Agora eu quero tratar do segundo assunto. Eu tenho recebido com muita atenção muitas denúncias de obras que não deveriam ter sido licenciadas e que o foram, ou de que obras que devastaram o meio ambiente e que sequer licenciamento tem, ou de tentativa de legalizar... Ontem aqui, né, esse pedido de renovação da concessão. E acho que o deputado tem toda a razão, porque a Assembleia fez um carnaval. E fez um carnaval aí por uns 2 anos, pedindo, inclusive, que a Enel saísse do Ceará. Ela não saiu. Aliás, esse movimento, até num determinado momento, envolveu o próprio governador Elmano e tudo indica que ela vai continuar aí por mais 30 anos. E com que cara os deputados estaduais vão ficar se o governo federal renovar essa concessão. O Instituto Quest publicou na manhã de hoje uma nova pesquisa sobre a avaliação do governo Lula. Os detalhes da pesquisa, como foram publicados hoje pela manhã, não estão nos destaques dos principais jornais nacionais. Mas
esses detalhes já estão nos sites desses principais jornais nacionais. A pesquisa não é nada boa para o governo do presidente Lula. O presidente Lula, segundo os percentuais apresentados pelo Instituto Quest, o governo do presidente é desaprovado por 56% dos brasileiros e aprovado por 41% dos entrevistados em todo o país. A avaliação do governo Lula, politicamente, é muito ruim para todo o PT e, sobretudo, para os seus pretensos candidatos no próximo ano. A recuperação da imagem do governo Lula não é impossível, mas, como ela vem caindo já há alguns meses, sem qualquer sinal de recuperação, a expectativa é de que o presidente não a recupere a tempo da disputa eleitoral do próximo ano. No Ceará, o desgaste da imagem do presidente Lula já foi notado nas eleições do ano passado, de 2024, nas eleições municipais, quando o candidato do presidente, o candidato do governador Eumano, o candidato do senador Camilo Santana, no caso, o hoje prefeito Evandro Leitão, perdeu no primeiro turno da disputa, perdeu, como se diz aí na gíria política, perdeu feio no primeiro turno para o deputado federal, que era candidato André Fernandes. Evandro teve uma diferença de aproximadamente 80 mil votos. Foi a quantidade a mais de votos que o deputado André Fernandes teve. Evandro, repito, com o apoio do presidente Lula, que veio a Fortaleza em mais de uma oportunidade, pedir votos para Evandro Leitão, ao lado do governador Eumano e do ministro da Educação, Camilo Santana. Pois bem, com esse trio, o Evandro Leitão perdeu no primeiro turno com uma diferença de 80 mil votos para o André Fernandes. Fatores extra que aconteceram do primeiro para o segundo turno, dentre os quais a adesão de boa parte do PDT, que já havia elegido alguns vereadores, e uma maluquice de um vereador eleito apoiador de André Fernandes, inclusive ameaçando de morte o candidato Evandro Leitão, alterou o resultado. Evandro Leitão, que havia perdido no primeiro turno, com uma diferença de 80 mil votos para o André Fernandes, acabou ganhando a eleição com uma diferença de pouco mais de 10 mil votos. Esses números já são bem uma demonstração de que, já naquela época, o presidente Lula já não tinha a mesma força política que demonstrou nas eleições de 2022, quando ele se elegeu e elegeu facilmente o governador do Ceará, Eumano de Freitas, ainda no primeiro turno da disputa.
A merenda escolar do Estado e, sobretudo, a da Prefeitura de Fortaleza foi motivo de pronunciamentos ontem de deputados estaduais e vereadores da capital cearense, começando na Assembleia pelo deputado estadual Cláudio Pinho. Vamos ouvi-lo. Encontra lavras em almoço de escola estadual em Fortaleza. SEDUC diz que notificou o fornecedor. Jô, Tapuru de novo, Jô. Essa é a realidade da educação do estado do Ceará, da comida das crianças, que há um ano atrás eu vim a esta tribuna, está no site da Assembleia, eu já fazendo a denúncia. Por isso que eu fiz essa, ainda estou aqui, me referindo ao Tapuru, na comida das crianças e dos adolescentes. 1º de abril, será que a manchete também é mentirosa? Merenda nas escolas municipais de Fortaleza perde qualidade. Como hoje é 1º de abril, vão dizer, não, o jornal está mentindo. Houve até um entrave, disputa na rede social, por conta das colocações de redução na merenda escolar. O que sumiu do prato das crianças? Frutas nas creches caíram de 5 para 3 vezes por semana. Carne bovina no EJA foi substituída por peixe desfiado 2 vezes por semana. Ainda bem que oficialmente não está o Tapuru. Oficialmente ainda não está. Onde está o dinheiro da merenda? Mas se é mentira, pois vamos dizer lá para o senhor Ben Rafael. Está aqui, comentários mais relevantes. Ontem mesmo faltou água no turno da tarde e minha namorada, que é professora da rede municipal, ficou em casa. Ela também relatou esse lance da merenda ser apenas um copo de suco e algumas bolachas, que para as crianças, na maioria das vezes, vão apenas para comer alguma coisa. Isso é muito ruim. Vão dizer que é mentira dele, não é do Sarto, não é minha. São as pessoas que estão sofrendo, que estão sentindo. Olha, pessoal, nós aqui não estamos falando da qualidade do ensino, nós não estamos aqui dizendo que o transporte está ruim, nós estamos falando de algo muito sensível, que é a comida das crianças que vão para a escola, muitas vezes, sem comer, na esperança de fazer uma boa refeição na escola. E eu tenho certeza que tem algo errado. Alunos em... Bom, depois do deputado Cláudio Pinho, o deputado estadual Guilherme Bismarck ocupou também a tribuna da Assembleia para defender a merenda escolar do município de Fortaleza. Vamos ouvi-lo. A oposição, quando eu vi esse tema da merenda escolar nos jornais, e eu falei logo, comentei com meu amigo líder Guilherme Sampaio, isso aí vai virar tema e tomara que vire, porque mostra, às vezes, deputado Niso, o tamanho despreparo, às vezes, da oposição. E o despreparo eu falo por quê? Porque a partir do momento que pega o fato de uma escola, que aconteceu de fato, em uma escola, onde todo dia tem merenda de 1 tonelada de merenda para todas as crianças do município de Fortaleza, é partir do pressuposto que a população não é madura o suficiente, é partir do pressuposto que a população, aquilo ali iria causar uma comoção popular em cima de um fato isolado. Quem pode, em sã consciência, oposição ou situação, achar que um prefeito ou um governante intencionalmente irá servir algo de ruim para as crianças dentro de uma escola? O fato isolado em uma escola
e a oposição vir passar uma manhã inteira se debruçando sobre o assunto, 15 minutos aqui na tribuna falando sobre o assunto, como se isso fosse um fato grandioso e tudo, quando todos na população, principalmente aqui no Ceará, a população madura politicamente, o mais matuto do interior sabe politicamente que o fato isolado foi culpa de uma empresa, ou às vezes de uma gestão local ali da escola, uma coisa absolutamente isolada. Não foram 2, 3, não são em toda a rede, não é em toda a rede escolar, não é uma coisa que tem histórico de estar assim há muito tempo, ou de ter acontecido, foi uma coisa isolada, um fato isolado, único. E o povo sabe. Agora, eu vejo isso, sabe como? Oportunismo. Um oportunismo simples e raso de querer ficar falando, pegando esses pequenos fatos e culpando assim um prefeito ou um governador. Eu acho até bom que continue assim, porque esses fatos pequenos e de certa forma que não são em toda a rede, de certa forma que não causam essa comoção, que a oposição se apegue a eles, porque realmente continuará eternamente oposição. Bom, na Câmara Municipal de Fortaleza, quem tratou do assunto merenda escolar foi o vereador Jorge Pinheiro. Vamos ouvi-lo. Falar em fake news, eu queria saber agora como é que o pessoal aí do Partido das Taxas vai falar sobre a questão da merenda escolar. E ele está cobrando, porque a merenda escolar, a proteína foi diminuída de 120 gramas, ou era 130, agora me falha a memória, para 90. Ele disse, vereador Pepecel, que antes tinha ovo na merenda escolar, agora não tem mais. Que antes servia iogurte 2 vezes por mês, agora é só uma. Disse que o pessoal não está respeitando o cardápio, onde tinha para servir, por exemplo, refeição com frutas, eles estão botando só um macarrão. Então, eu quero saber do pessoal do Partido das Taxas. É fake news o que esse militante, o senhor Israel França, está falando? É fake news? Mas e o PT? Faz fake news, vereador Pepecel? Faz, professor Enilson? Será? Não sei, eu acho que não, né? Mas eu quero ouvir. Se não é fake news do militante petista, então é preciso que nos mostrem, de fato, a realidade. A gente vai solicitar, nós aqui, na condição de oposição, nós vamos fiscalizar, vereador Pepecel, se a merenda escolar está de acordo com o cardápio e se houve mesmo diminuição na proteína. Então, para concluir, senhor presidente, eu quero saber como é que é isso, e aí eu não posso deixar de dizer que eu vi também o ex-prefeito Sarto, numa fala, perguntando se agora também, na merenda escolar do Estado, foi encontrado tapuru. E aí ele perguntou, agora quer dizer que na merenda escolar estão dando tapuru como proteína? É isso? Beleza, eu acho que todos nós vereadores devemos cobrar que o cardápio seja assim adaptado e seja cumprido, e que tenha ovo, que seja um cardápio equilibrado nutricionalmente, como foi no passado. Bom, na verdade, nós já falamos até aqui desse assunto de merenda escolar, quando anunciamos, já faz alguns dias, o volume de compras que fez o município de Fortaleza para a merenda escolar. E aqui cabe relembrar alguma coisa. Eu estou aqui com algumas páginas do Diário Oficial do município de Fortaleza, ainda do 29 de janeiro deste ano. E na página 47, por exemplo, tem lá o extrato de contrato à Secretaria de Educação do município, comprando alimentos
para a merenda escolar. E nesta primeira página, a prefeitura comprou bolo, aí diz aqui a composição básica: farinha de trigo, açúcar, ovos, leite, margarina, fermento, e vai lá. Ela comprou 14.900 bolo, esse tipo de bolo, ao preço de R$14, ou melhor, ao preço de R$17,02. De bolo para a merenda escolar, a prefeitura comprou, só neste dia 29 de janeiro, R$ 253.598 de bolo. E comprou também suco de frutas, garrafa, comprou 180 mil garrafas, 180 mil garrafas de 200 mililitros, a R$ 5,92, custando um total de R$ 1.065.600. Isso de suco de frutas. O vereador Jorge Pinheiro aí falou de iogurte. A prefeitura comprou também iogurte com sabores variados. No quilo, comprou 200 mil quilos de iogurte de sabores variados a R$ 14,80 o quilo, totalizando R$ 2.960.000 de iogurte com sabores variados. E comprou também iogurte natural. Comprou 69 mil quilos de iogurte natural, que custaram R$ 1.034.310. E fez então outras compras: polpa de frutas, carne moída bovina congelada, corte de frango, tipo peito de frango. Essa compra aqui da polpa de frutas, ela comprou 94 mil quilos de polpa de fruta a R$ 15,97 o quilo, R$ 1.501.180. De carne moída congelada, ela comprou 20 mil quilos a R$ 26,86, R$ 537.200. E corte de frango tipo peito, comprou 10 mil quilos a R$ 25,29. Essas compras desses três produtos somaram R$ 2.291.280. Aí vem outras compras de açúcar, tipo cristal, alho roxo, ela comprou aqui 8.759 quilos de alho roxo, alimento pré-preparado para o preparo de bebida feita à base de soja para crianças, 95 quilos, e arroz longo, fino, tipo 1, proteína de soja e tal. E aqui estão todas as compras aqui só desses alimentos. Tem outro pacote de compras que tem os hortifruti granjeiros. A comida, a alimentação escolar é com bons materiais. Boa carne, o bom iogurte, o bom suco,
boas verduras, os bons legumes, tudo comprado com qualidade. Se não está sendo servido com essa qualidade, aí sim é preciso que tenha uma fiscalização percussiente e saber o que está acontecendo com a merenda escolar. Não esqueçamos que já tivemos um grande escândalo aqui em Fortaleza com merenda escolar, que acabou resultando na cassação do mandato de um deputado estadual, Sérgio Benevides. Aliás, deu uma confusão danada essa cassação do mandato, porque, num primeiro momento, os deputados, apesar de todo o processo, a comprovação do desvio dos recursos da merenda escolar, os deputados estaduais não cassaram o mandato do deputado. A reação popular registrada pela imprensa, sobretudo a escrita, que naquela época era realmente forte, aqui no estado do Ceará, imediatamente o presidente da Assembleia Legislativa, na época, Marcos Calles, chamou o feito à ordem e mandou que fosse revista a decisão da comissão. E os deputados, os mesmos que haviam absolvido o Sérgio Benevides, terminaram por cassar o seu mandato. Um escândalo na merenda escolar. Não era o escândalo na qualidade da merenda escolar servida. Era com relação ao desvio de recursos da merenda escolar. Isso está nos anais do Legislativo cearense e na memória ainda de muitos cearenses. Eu guardo bem isso na memória, porque na época registramos o fato no jornal Diário do Nordeste. Bom, se depender, atenção, se depender de cargos comissionados, a segurança pública do estado do Ceará vai dar um salto. O governador do estado criou algumas centenas de cargos comissionados na Secretaria de Segurança Pública, na Polícia Civil, na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros. Na Secretaria de Segurança, hoje, nós temos 133 cargos comissionados. Foi aprovada recentemente pela Assembleia uma proposta do governador criando esses cargos. Hoje, na Secretaria de Segurança e Defesa Social, nós temos 133 cargos comissionados. Nós temos na Polícia Civil hoje 894 cargos comissionados. Eram 485 e foram acrescidos um pouco mais de 400 novos cargos comissionados. A Polícia Civil do Ceará tem 894 cargos comissionados. No Corpo de Bombeiros,
Nós temos hoje, aliás, há poucos dias, o deputado estadual Sargento Reginaldo falava do pequeno quadro de policiais no Corpo de Bombeiros, 1.600 em todo o estado do Ceará. Bom, agora o governador criou uns carguinhos comissionados lá e o Corpo de Bombeiros do Ceará tem 101 cargos comissionados. Se fosse 10% do seu contingente, seria 160, né? 1.600, mas não, é pouco menos de 10%. 101 cargos comissionados no Corpo de Bombeiros do Ceará. Agora, com esses novos cargos comissionados, pode ser que melhore a segurança pública do estado do Ceará.